Polícia conclui investigação da morte de pai e filho em Rio Verde. Os assassinatos foram no dia 11 de julho. Arildo Palermo. Pouco mais de uma semana depois do crime, o inquérito foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário de Rio Verde. O acusado é um homem de 36 anos que pode pegar até 40 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado. Daqui a pouco mais detalhes. Até daqui a pouco então, Arildo. E depois de 4 meses, bares e restaurantes em Pirenópolis podem reabrir, mas sem turistas. Assunto para Marina Demore. Mesmo, Tiago, o decreto foi publicado ontem no Diário Oficial de Pirenópolis, autorizando a abertura de bares e restaurantes, mas apenas para o atendimento dos moradores da cidade. O turismo continua proibido aqui na cidade. A gente conta todos os detalhes, como é que vai funcionar, então, a partir de agora. Combinado, então, Marina. E na região sudoeste do estado, os casos confirmados de Covid-19 continuam aumentando. Em Jataí, o número mais que dobrou nos últimos 15 dias. Em Catalão, 2.000 moradores vão ser testados para Covid-19 até outubro. E a polícia foi chamada para acabar com festas em Caldas Novas. Emerson Ferreira. Nessa festa havia 80 pessoas aglomeradas. Também houve aglomeração em um hotel da cidade e em um guarda-barcos às margens do Lago Corumbá. Um absurdo isso, até daqui a pouco, Emerson. E ó, tem morador bravo com um descaso em bairro de Itumbiara. Jonathan Moreira. Daqui a pouquinho o Jonathan conta pra gente essa história. Bom, fica aí, porque o seu Jornal Anhanguera já está no ar. Meio-dia e 3, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo a mais essa edição do Jornal Anhanguera. E olha, a gente abre então falando daquele crime brutal que chocou a população de Rio Verde. No dia 11 de julho, pai e filho foram mortos na porta de casa por um parente da família. A polícia então finalizou a investigação desse caso. Vamos para Rio Verde bater um papo com o Arildo Palermo, tem os detalhes para a gente. É com você, amigo, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde a você e a todos que estão com a gente. Então, o inquérito foi concluído ontem, depois que a Polícia Civil ouviu todos os envolvidos, realizou as perícias aí e apurou todos os detalhes. O documento foi encaminhado ao Poder Judiciário de Rio Verde e agora deve passar por análise do Ministério Público, que tem até 5 dias para apresentar a denúncia. Depois, Robson Rosa Rezende, de 36 anos, deve ir a júri. Se condenado, ele pode pegar até 40 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado. Como você falou, para lembrar para o pessoal de casa, o crime aconteceu há pouco mais de uma semana no bairro Morada do Sol, aqui em Rio Verde. Pai e filho foram mortos a golpes de faca por um homem que faz parte da família. Nós conversamos com o delegado que esteve à frente das investigações. Vamos ver o que ele disse. Ficou apurado que o indivíduo, o autor, o Robson, ele realmente praticou contra as vítimas o homicídio duplamente qualificado, né, tanto por motivo fútil quanto pelo meio empregado que dificultou a defesa das vítimas. Foi detectada a presença de sangue em uma faca encontrada no interior do carro do autor. O sapato do autor tinha sangue das vítimas no sapato do autor, que é uma prova de autoria, uma prova quase inconteste de autoria, é uma perícia que foi realizada. Pois é, Tiago, ainda segundo informações da polícia, esse acusado tem histórico de internações por problemas psiquiátricos. Ele já foi internado 3 vezes, inclusive uma delas esse ano. Robson Rosa Rezende segue preso na casa de prisão provisória de Rio Verde. Lembrando que ele fugiu da cena do crime no dia do acontecido e foi capturado horas depois em Goiânia, na saída para Anápolis. Nós vamos seguir acompanhando toda essa situação, né, até a conclusão dessa história, esperando que a justiça traga algum conforto para essa família. Tiago, com você no estúdio. Imagina só a tristeza, né, desse pessoal aí. Eu me lembro, Arildo, da irmã de uma das vítimas dizendo que a família tinha acabado. E não é para menos, né? Coração fica dilacerado diante de tanto sofrimento. Obrigado por sua participação, um abraço.
A gente continua então no Sudoeste, aqui de ontem para hoje, 8 pessoas foram presas por tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo lá em Jataí. Sobre esse assunto, quero chamar a minha amiga Tássia Fernandes para conversar com a gente, porque a delegacia por aí, Tássia, está bem movimentada, né? Boa tarde. Bastante, viu, Thiago? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Só de ontem para hoje, durante essas apreensões, quase 220 quilos de maconha foram apreendidos aqui em Jataí. Uma dessas operações foi durante a madrugada. A Polícia Civil, por meio do Grupo de Repressão a Narcóticos, apreendeu mais de 60 quilos de maconha que estavam dentro de um carro. Esse carro estava saindo de uma olaria, que é uma indústria que fabrica tijolos. A suspeita da polícia é de que esse lugar estava sendo usado para a venda dos entorpecentes. O motorista desse carro é cadeirante, até tentou fugir da abordagem dos policiais, mas acabou sendo detido. O passageiro chegou a quebrar o celular para que os policiais não tivessem acesso à troca de mensagens dele. E essas 2 pessoas foram presas. A polícia chegou até essa olaria depois de uma apreensão que também aconteceu aqui no município no fim de semana. 2 homens foram presos, suspeitos de tráfico de drogas, e contaram que haviam comprado essa droga ali nessa fábrica de tijolos que fica na BR-158. Além dessas 2 pessoas presas na madrugada que estavam neste carro transportando mais de 60 quilos de maconha, o motociclista que estava chegando ali nessa fábrica de tijolos também foi preso e o dono ali do depósito também foi preso nessa operação que faz parte aí da Operação Incessante. Numa outra operação realizada ontem à tarde aqui no município, em parceria com a Companhia de Policiamento Especializado e também o Grupo de Choque, foram apreendidos mais de 140 quilos de maconha. A equipe do Batalhão de Choque recebeu aí algumas informações de que estaria acontecendo um tráfico de drogas aqui em Jataí e, com apoio da CPE, reforçou, intensificou o patrulhamento aqui no município. Eles conseguiram abordar um motociclista que estava com uma sacola cheia de maconha e contou para os policiais onde havia pegado essa droga. Os policiais foram até essa casa e ali na residência, dentro de um quarto e também dentro de um carro, encontraram toda essa quantidade de maconha, 153 quilos no total. Nessa casa também foi apreendido um rifle, uma espingarda, e 3 pessoas foram presas. Uma dessas pessoas também tinha um revólver que, olha só, estava emprestado para uma 4ª pessoa que utilizava essa arma para fazer a cobrança de dinheiro emprestado por agiotas aqui no município. Essa 4ª pessoa também foi presa, essa arma apreendida. Então, somando tudo aí, 2 armas apreendidas, quase 220 quilos de maconha só nessas 2 ocorrências e 8 pessoas presas, suspeitas por tráfico de drogas e também por posse ilegal de arma de fogo. Tiago. É muita coisa, hein, Tássia? Muito obrigado por sua participação. Daqui a pouquinho você volta comigo. 12:10. Vamos para Pirenópolis agora, porque a Prefeitura liberou o funcionamento de bares e restaurantes lá na cidade. A Marina Demore acordou cedinho e correu para lá. Oi, Marina, suas informações. Boa tarde. Oi, Thiago. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente está desde cedinho aqui em Pirenópolis, percorremos a cidade, conversamos com alguns donos de bares e restaurantes, justamente para saber como é que está a expectativa agora para a abertura desses bares e restaurantes que foram liberadas. Essas aberturas foram liberadas ontem, então, pelo decreto municipal publicado pela Prefeitura. Os bares e restaurantes, a partir de agora, então, podem funcionar, mas um detalhe, só para atender os moradores da cidade, isso porque o turismo continua proibido aqui na cidade. Ontem, com a notícia da liberação, com a notícia da publicação do decreto, a Liz Mendes correu aqui para Pirenópolis também, com a nossa equipe, justamente para conversar com esses profissionais dessa área, para saber como é que está a expectativa. E muitos deles disseram que mesmo podendo, vão preferir continuar de portas fechadas por enquanto. Vamos ver na reportagem.
Quase tudo pronto. Estoque de álcool gel para funcionários e clientes e escudo facial para as garçonetes e cozinheiras já estão aqui só esperando o dia da retomada das atividades. E graças ao novo decreto que permite o funcionamento de bares e restaurantes em Pirenópolis, o restaurante da Brígida vai poder abrir já essa semana para o público da cidade. Já me organizei toda, já fiz compras, só esperando, né? O decreto também exige o uso de máscaras e que cada comerciante tenha um termômetro e que o atestado de conformidade seja exposto na porta de cada estabelecimento. O documento também estabelece, além das medidas de segurança sanitária, o horário de funcionamento para esse setor. Os bares e restaurantes aqui da Rua do Lazer, por exemplo, vão poder abrir e receber seus clientes de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 8 da noite. E nos domingos e feriados vão poder funcionar das 7 da manhã até o meio-dia. A flexibilização não foi bem aceita por partes dos donos de bares e restaurantes da rua mais famosa de Pirenópolis. O Célio disse que não tem condições de abrir somente para o público da cidade. Então, até que o turismo seja liberado, ele e outros empresários vão continuar de portas fechadas. A maioria não vai abrir agora. Vamos esperar quando as pousadas for abrir. Aí nós voltamos e abrimos tudo junto. O novo decreto mantém proibido o funcionamento de pousadas, hotéis, casas para locações, camping e realização de eventos, além do acesso às cachoeiras de Pirenópolis. Pois é, a gente acompanhou aí na reportagem da Liz Mendes, né, justamente esse questionamento, essa preocupação dos donos de bares e restaurantes. Muitos dizem que não vão abrir as portas mesmo com a liberação, justamente por conta da falta dos turistas aqui na cidade. A gente inclusive voltou aqui hoje na Rua do Lazer, a rua mais famosa de Pirenópolis, e como a gente vê, não tem movimentação nenhuma ainda, Tiago. É um momento de muita incerteza para esses comerciantes. O medo deles é de abrir as portas para os moradores e ter ainda mais prejuízo, porque muitos precisam, por exemplo, acionar os funcionários que estão afastados, comprar mercadoria, estoque, e sem uma previsão de quando os turistas voltam, ainda existe, então, uma dificuldade de se fazer esse planejamento. A expectativa deles é esperar mesmo para quando os turistas voltarem para a cidade, o que ainda não tem previsão. A gente vai continuar aqui em Pirenópolis e ao longo do J1 a gente se fala mais, viu? Tá certo, Marina. O seu cinegrafista abriu a imagem agora. Detalha pra gente o que vocês estão vendo aí. A gente vê a Rua do Lazer, por exemplo, completamente vazia, bem diferente de outros tempos, não é isso? Onde aí fervia de gente, tô certo? Tá certinho, Tiago. A gente estava acostumado já, né, a ver a Rua do Lazer tomada por mesas e cadeiras. Esse cenário tá bem estranho até, para quem conhece Pirenópolis, para quem já veio até a cidade histórica, né, uma das cidades mais procuradas pelos turistas aqui em Goiás, ver essa cena é triste, mas a gente sabe que o momento exige que seja assim mesmo e que em breve a gente vai passar e vai poder ver essa rua de novo tomada por mesas, cadeiras, muita gente, turistas de todos os lados, música ao vivo, que também é bem tradicional aqui. Em breve isso vai ser possível, né, assim que tudo isso passar. Por enquanto a gente segue, então, seguindo os protocolos, seguindo os decretos, aquilo que foi estabelecido, até porque os casos de coronavírus aqui em Pirenópolis têm aumentado, viu? Já são 50 casos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, confirmados aqui no município, Tiago, infelizmente. Marina, a gente tem que ter uma palavra em mente, é responsabilidade, né? A gente não está aqui para ser o juiz, mas será que é hora de festar, por exemplo? É preciso ter cautela. Obrigado por sua participação, abração. Olha, Caldas Novas segue dando trabalho para a polícia. Muitas festas e aglomerações têm sido registradas lá na cidade, contrariando o decreto municipal e colocando em risco a vida de todo mundo. Por isso eu quero chamar o Emerson Ferreira, que tem registro aí de um monte de festa aí, não é, Emerson? Boa tarde.
Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. Pelo menos 3 atos aí de desrespeito ao decreto municipal, viu? Eu vou começar falando de um que aconteceu em um estacionamento de barcos, em uma área de marina lá da cidade de Caldas Novas, bem pertinho do Lago Corumbá. As imagens que circulam nas redes sociais, dá para a gente ver a aglomeração de pessoas, muitos veículos estacionados, pessoas fazendo churrasco e também muita gente dançando e se aglomerando na área de pier e também nas lanchas. E pelas imagens dá para a gente ver que ninguém no local está utilizando máscara, viu? Muita aglomeração, muita gente ali muito perto uma das outras e ninguém utilizando máscaras. A Prefeitura de Caldas Novas disse que enviou equipes para o local para fazer a fiscalização e aplicar aí as medidas devidas a esse local. E também esse local pode ter aí até o alvará suspenso, além de multa e interdição. A gente lembra que qualquer evento que gere aglomeração está proibido no município nesse período de pandemia. O outro caso foi em uma festa, em uma casa de aluguel por temporada. Olha só essa situação. 80 pessoas estavam festando aí nessa casa. A Secretaria de Meio Ambiente e a Prefeitura, também juntamente com a Polícia Militar, esteve nesse local e fechou, acabou com essa festa. Todas as pessoas aí foram retiradas do local e o imóvel interditado. Mas boa parte dessas pessoas sequer puderam sair da cidade porque estavam embriagadas, segundo a polícia. E por isso tiveram de se hospedar em hotéis da cidade. Não houve também nenhuma tentativa aí de resistência à ação dos fiscais. O proprietário do imóvel, que é morador de Goiânia, e também a pessoa que alugou esse imóvel, que é de Uberlândia, em Minas Gerais, foram autuadas. Elas também devem ser multadas por descumprir aí os decretos municipais que proíbem a aglomeração e também o aluguel desse tipo de casa, desse tipo de imóvel aí de temporada. Outro registro também que foi feito na cidade, desrespeito, foi em um hotel da cidade. Imagens também divulgadas em redes sociais mostram aglomeração na piscina. Há muita gente dentro e fora da piscina, com e sem máscara, viu? Tanto fora quanto dentro. A gente lembra que dentro das piscinas pode ficar sem máscara, mas fora não. Nos espaços comuns o uso é obrigatório. Além do uso das máscaras e da aglomeração, também havia uma apresentação de música, apresentação ao vivo, o que também é vedado por esse decreto que está em vigor lá no município, viu? Em nota, o hotel CTC, que é onde essas imagens foram feitas, disse o seguinte, que todas as atividades dos hotéis estão funcionando de acordo com as determinações da prefeitura e que quem estava sem máscara é porque estava se alimentando. Agora eu vou atualizar também como está a situação de Caldas Novas. Essa semana o município publicou um novo decreto que traz aí algumas flexibilizações. É o caso que vai poder voltar a funcionar os condo-hotéis, que são os flats que são locados como os hotéis. E as celebrações religiosas também, que vão poder funcionar durante a semana, de 7 da noite até 8h30 da noite. Para atualizar, 252 casos confirmados de Covid no município, com 5 mortes. Tiago. Tá certo, Emerson. Obrigado por sua participação. Daqui a pouquinho a gente vai passear por outras cidades também, atualizando os dados da Covid-19. Valeu, amigo! Os moradores do bairro Santo Antônio, em Catalão, passaram por um susto ontem à noite. Um incêndio no lote baldio chamou a atenção de todo mundo. Olha só essas imagens aí. O fogo estava muito alto e os bombeiros foram acionados e demoraram quase 1 hora para controlar, então, o fogo. Os militares acreditam que o incêndio foi provocado por algum morador. Vinhetinha do QVT para te contar que moradores de Valparaíso reclamam que a prefeitura começou a asfaltar uma rua da cidade, mas abandonou as obras. Para colocar o asfalto, a rua teve que ser cavada, o que deixou as calçadas desniveladas. Agora, para poder entrar em casa, por exemplo, os moradores precisam improvisar rampas com pedaços de madeira. Há quase um mês, essa tem sido a rotina dessa comerciante. Só mesmo utilizando rampas improvisadas para ela entrar e sair de casa com o carro. Inclusive hoje, uma delas começou a soltar um pedaço, quase que o meu carro caía. Os vizinhos aqui que me ajudaram resolvendo o problema.
E eu acabei até cortando aqui meu dedo. É que a prefeitura começou as obras de pavimentação dessa rua no bairro Ipanema, em Valparaíso, mas não concluiu o serviço. A terraplanagem desnivelou a altura da via com a calçada e, desde então, vem gerando uma série de transtornos. Segundo os moradores, o problema da falta de asfalto dessa rua se arrasta desde o início do bairro, isso há mais ou menos 30 anos. E agora, com o início da obra de asfaltamento da prefeitura, a situação ficou ainda pior por causa desse desnível. E esse problema não é só em um ponto, não. É em toda a extensão da rua. Rodolfo e Fabiana precisam fazer feira todos os dias e estão enfrentando muitas dificuldades para irem trabalhar. Nessa marcenaria encontramos mais insatisfação. O serviço tem sido prejudicado na entrada e saída de clientes e mercadorias. O filho do dono reclama e diz que aguarda uma solução definitiva. Resolvendo a parte da estrutura aqui do asfalto, que é primordial, né? E para poder solucionar o problema das rampas de acesso da nossa residência. Olha, eu anotei o nome dos meus amigos ali, Rodolfo, Fabiana e Eduardo, eu tenho certeza que eles estão pagando os impostos certinho, mas o retorno que é bom, a gente não viu aí na reportagem, não. A Prefeitura de Valparaíso disse que a rua está desnivelada sim, porque a empresa que está fazendo o serviço não encontrou cascalho na região e teve que importar o material. Ainda segundo a Prefeitura, o cascalho deve ser colocado ainda esta semana no bairro Ipanema e isso deve subir o nível da rua. Vamos pedir para o pessoal aí para avisar a gente se isso de fato acontecer, porque a gente faz questão de acompanhar essa história. Mudar de assunto para te contar que a Polícia Civil encontrou um laboratório de cultivo de maconha lá em Itumbiara. E em todo o estado, tabletes, porções e até pés de maconha foram apreendidos. O homem de 30 anos foi preso nessa casa, que servia como laboratório de cultivo e preparo de skunk, que é uma versão mais forte da maconha. Todo o material usado no preparo da droga foi apreendido pela Polícia Civil. Os policiais já encontraram as plantas cortadas. Isso significa que a droga foi colhida e comercializada. Como o laboratório estava praticamente desmontado, a polícia acredita que o suspeito se mudaria desta casa aqui de Itumbiara para Goiânia. Nos deparamos com esse laboratório já desmontado, tudo levando a crer que essa pessoa já realizou a colheita e possivelmente a venda da droga, e esses resquícios ficaram todos armazenados na casa juntamente com os petrechos para o narcotráfico. Em Itumbiara, um ônibus foi parado pela PRF na BR-153. Um dos passageiros levava 5 quilos de maconha dentro de uma mochila. O homem foi preso em flagrante e disse que receberia R$1.000 pelo transporte. A droga saiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, com destino a Brasília. Em Piracanjuba, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 45 quilos de maconha. A droga estava escondida no banco do carro e foi encontrada durante uma abordagem. 2 homens foram presos, um de 27 e outro de 36 anos. A dupla disse para a polícia que levava maconha para Goiânia. Outros 5 quilos de maconha também foram apreendidos em Goiatuba. A droga estava dividida em tabletes. Em Caldas Novas, a polícia chegou até um pé de maconha. O homem foi abordado pela polícia na rua e acabou contando que tinha droga plantada em casa. Em Jataí, 2 homens foram presos em flagrante ao transportar 4 quilos de maconha. A droga seria vendida em Caiapônia. Um dos suspeitos tem várias passagens por tráfico de drogas. Em Acreúna, 7 tabletes de maconha foram apreendidos com avó e neto. Além da droga, também foram encontrados balança de precisão e até munições. O jovem foi preso e a idosa, de 60 anos, foi ouvida e liberada. Um laboratório de skunk foi estourado pela Polícia Civil, dessa vez em Valparaíso, no entorno do Distrito Federal. 3 pessoas foram presas e todo o material para preparo da droga também foi apreendido, inclusive mais de 250 pés de maconha. Aí, tá certo, assunto sério aqui. Olha, se você quiser ajudar a família da Daniela, a gente daqui a pouquinho vai mostrar a reportagem completa para você. Enquanto isso, eu quero ler aqui a sua participação. Você já mandou a sua mensagem no WhatsApp? Manda para a gente, 985455555. O pessoal está preparando as reportagens e eu quero ler, eu quero fazer questão de registrar o seu registro aqui, de registrar a sua participação. O Heitor, a Luísa e o Fernando de Catalão
estão mandando abraço pra gente. O Márcio Madeira, lá de Santa Helena, manda um abraço, Tiago. Abraço, amigo. Minha mãe gosta muito de você, à frente do jornal. Manda um abraço para ela. É a Maria de Oliveira. Nós moramos no Recanto do Sol, em Anápolis. A gente também gosta demais de vocês, saber que vocês estão acompanhando a gente. Olá, boa tarde. Sou o Silvano de Caldas Novas. Gostaria que mandasse um abraço para minha esposa Sandra e para minha neta Ellen Vitória. Abraço para vocês. Bom demais saber que tá todo mundo ligadinho aqui com a gente. Abraço para Maria Rúbia de Palmeiras, abraço para Ângela de Anápolis. Oi, abraço, estava com saudade. A Hilda também de Anápolis. Anápolis assistindo a gente em peso, bom demais. Muito obrigado pela participação de vocês. Vanete de Formosa, boa tarde, Tiago, bem-vindo. Manda um abraço e um beijo para os meus filhos Gabriel e Ingrid. Gabriel e Ingrid, valeu demais, obrigado pela participação de vocês. Para o Luciano de Itumbiara, para a Vilma do bairro Vila Nova e para o Oi, Tiago, saudade de você. Aqui é o Paulo Teles de Rio Verde. Valeu, saudade demais de Rio Verde, vocês não têm noção. Tem reportagem agora para eu chamar, é isso? Tá bom, então vamos lá. É que uma família de Lusiânia está precisando de ajuda para recomeçar a vida. Pai, mãe e filhos vivem num barraco de madeira improvisado por gente que ficou sensibilizada com a história deles. Vamos ver. A família que há uma semana tinha um lar viu toda a estabilidade ir embora. Eles foram demitidos do emprego que tinham em uma fazenda em Cristalina. Mas a fé guiou essa mãe e esse pai até aqui. Assim que chegaram nesse local, pessoas que nem os conheciam se juntaram para ajudar. Nós trabalhávamos na fazenda em Cristalina. Aí, como era uma briga de herança, aí os patrões devolveu a fazenda, né? E aí a gente ficou sem lugar para ficar, porque foi muito rápido. Mas antes de chegar aqui, a família ainda dormiu 4 dias ao relento. Foi quando os vizinhos se mobilizaram e levantaram esse barraco. Mas as noites aqui em Lusiânia têm sido bastante frias. Por isso eles precisam ainda de doação de agasalhos, cobertores e também de material de construção para terminar, por exemplo, o telhado, que ainda tem muitas frestas e buracos por onde o vento passa. E mesmo com os colchões que ficam no chão úmido, as crianças de 1 e 2 anos ainda sentem muito frio. Ao menos fome não estão passando, ganharam um pouco de verdura e cesta básica. Na geladeira também doada ainda tem um pouco de frango, mas a família precisa de tudo: cama, móveis, roupas. Fogão tem, mas o gás ainda não. O almoço está sendo feito do lado de fora do barraco, nessa fogueira improvisada. Eu nunca pensava que eu ia passar isso com a criança, que a vida na roça é uma coisa, na cidade é outra. Pretendo mais é trabalhar para adquirir meu lugar e ter minhas coisas. A Sirlene, irmã da Daniela, que arrumou esse lote e tem ajudado como pode. Essa vizinha resolveu fazer um grupo para ajudar. Só que está muito frio, ainda tem algumas frestas, o banheiro é improvisado, então está tudo muito improvisado. Recomeçar. É recomeçar a minha vida. Oh, meu Deus, eu estou aqui impressionado com essa história. Vocês repararam aqui o olhar de tristeza do seu Hélio? Que difícil, né? E a Nayara disse bem, a questão do frio. Imagina que difícil um menininho desse passar por esse frio todo. Olha lá a quantidade de gente morando num barraco improvisado para almoçar. Eles fazem uma fogueirinha lá fora e colocam uma única panelinha. Mas eu sei que vocês aí que estão vendo a gente têm um coração maravilhoso e podem ajudar. Sobe aí para eu ler o telefone dessa família, é o 61 3622 1600. Deixa eu repetir, 61 3622 1600. A gente tem, inclusive, tradição aqui no Jornal Anhanguera de pedir ajuda e todo mundo ajudar. A gente sabe que o momento é muito difícil por conta dessa pandemia, mas você tem um agasalho aí para essas crianças, você tem um arroz, um feijão. A gente pode fazer essa família melhor, né? Eita, vamos voltar lá para Rio Verde. A gente entrou com o Arildo no comecinho do jornal, agora está aqui a Muriele Silva, que vai falar da situação de uma das passarelas da BR-060, porque a gente está acompanhando esse assunto dessa passarela há 8 meses com uma estrutura improvisada. Finalmente parece que o negócio vai andar aí, né, Muri? Pois é, Tiago, essa é a expectativa. Boa tarde para você.
Boa tarde para todo mundo que nos assiste. Nós falamos então ao vivo aqui da BR-060, no perímetro urbano de Rio Verde, onde fica uma das passarelas desse perímetro urbano. E eu lembro a você que nos assiste que essa estrutura ficou comprometida há 8 meses, depois de um acidente com um caminhão carregado de celulose. E aí, na época, a estrutura ficou interditada por um tempo, mas depois a passagem foi liberada, só que, gente, com um improviso ali feito com vigas de madeira. E, de certa forma, os pedestres não se sentem seguros fazendo a travessia com a passarela desse jeito. Eles não têm aquela sensação de segurança. E agora, finalmente, depois de 8 meses, o DENIT disse que começou essas obras. Hoje de manhã a gente esteve aqui, viu que tinham alguns trabalhadores aqui, às margens ali da rodovia. Eles até deixaram umas placas ali em cima, eles disseram que vão fazer a interdição, né? E a gente está acompanhando essa situação e tem orientações importantíssimas para os pedestres. E é essencial que eles ouçam, que obedeçam, né? Que respeitem essas orientações para evitar acidentes. Aqui ao meu lado está o inspetor Lanier Benigno, da Polícia Rodoviária Federal. Ele vai conversar com a gente para falar justamente sobre essas orientações para os pedestres. Enquanto a passarela estiver interditada, o pedestre então não pode fazer a travessia, onde ele vai ter que ir para fazer essa travessia de forma segura. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Muriel, tudo bem? Os pedestres irão fazer a travessia pelo túnel que liga o bairro da Gameleira ao centro da cidade. Lá é o caminho mais propício para isso. A passarela que liga o Jardim Adriana à Vila Mariana está totalmente interditada, está por reformas. Então a PRF orienta que os cidadãos não façam travessia pela pista. O local tem um alto índice de óbitos em decorrência de acidentes por atropelamento. Inclusive, a gente tem imagens aí desse lugar, né, onde é recomendada a travessia dos pedestres nesse período. Para você que mora aqui em Rio Verde, é o túnel que dá acesso à parte da cidade, que liga a parte da cidade ao residencial Gameleira. E é importante, então, reforçar que você, pedestre, não deve fazer a travessia pela rodovia, é perigoso, não pode ser multado esse pedestre, né, mas está arriscando a própria vida. A vida está em jogo, né? Agora é importante a gente falar também do cuidado para o motorista que for passar por aqui. Nesse período de obras, ele precisa ficar atento porque pode ser que os trabalhadores ocupem parte da pista, né? Qual que é a recomendação para os motoristas? Muriel, ressaltamos que nos próximos dias a PRF estará no local e a pista sentido Rio Verde e Goiânia será parcialmente interditada. Isso vai requerer uma atenção redobrada dos condutores, principalmente os da região, né? E a PRF estará no local e qualquer problema que tiver pode falar com a gente e não vai ter problema. Passar com muito cuidado, muita atenção, né, para evitar um transtorno maior. E olha só, a previsão do DENIT é de que essa obra aqui da passarela seja concluída até o fim de outubro. Então a gente tem aí ainda um período de tempo, né, um espaço de tempo. Então eu reforço aqui a necessidade de os motoristas ficarem atentos, de respeitarem. Vai ficar sempre sinalizado aqui com cones quando for o caso de interditar parte da rodovia, da pista, né? Quando os trabalhadores estiverem ocupando a pista. Então vai ter sempre a sinalização com cones. Você, motorista, fique atento. Você, pedestre, reforçando. Atravesse a rodovia lá pelo túnel do Gameleira, que fica a cerca de 1 quilômetro daqui. É só um caminho um pouquinho maior para você percorrer, mas vale a pena para você atravessar a rodovia com segurança. Como o policial disse, esse trecho aqui é bastante perigoso, bastante movimentado e é registrado um alto índice de acidentes. Muito obrigada ao senhor pela participação, pelas informações. Bom trabalho para o senhor. Tiago, volto com você, reforçando esse cuidado para o motorista e para o pedestre. Tá certo. Muriel, eu sei que você tá aí, parece que tá arrumando o cabelo, tá ventando, tem sol aí, me conta. O vento tá demais, tá difícil segurar aqui a participação, arrumar o cabelo ao mesmo tempo. O tempo tá seco aqui, né? Muito quente e o vento. E aí fica aquele alerta que a gente sempre traz em relação às queimadas, né? Porque é assim, o cardápio perfeito para uma queimada, né? Essa umidade muito baixa, o vento muito forte, o tempo muito seco. Fica difícil, a gente tem que se cuidar e também proteger o meio ambiente, pela saúde de todos. Tiago. Certinho, mandou o recado, aproveita, corre e tomou água, viu? O tempo realmente está seco, não está seco só lá não, está no estado inteiro. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para Goiás. A máxima para a região norte nesta terça é de 33 graus, a mesma registrada no oeste goiano. Nas regiões central e sudoeste, 30 graus de máxima. Na região leste, mínima de 12 graus. E no sul, 13 graus.
Terça com temperaturas mais amenas em várias regiões e sem previsão de chuva. Destaque fica para as cidades de Porangatu, com umidade de 24%, Jataí 25% e Lusiânia e Tumbiara, umidade de 26%.